Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda aula de revisão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vírus. Preste atenção porque eu vou fazer um questionamento depois aí para vocês, tá bom? Então vai ter um exercício aí, ok? Vou espelhar aí o resuminho que eu fiz para vocês, tá? Aqui no meu caderno. Então, lembrando, uma videoaula aí bem caseira, tá bom? Então, aqui, ó, terminei com vocês na aula anterior falando sobre a teoria celular, né, que fala da obrigatoriedade de ser constituído por célula para ser considerado um organismo vivo, um organismo biótico. Os vírus, eles são acelulares. Esse prefixo aqui, né, esse azinho é um prefixo de negação, então quer dizer que o vírus, ele não tem célula. Então, assim, falando do ponto de vista biológico, científico, né, o vírus, ele não é considerado um organismo vivo, tá? Eu sei que aí nos noticiários sobre o coronavírus fala bastante sobre matar o vírus, né, dele ser um organismo vivo, mas assim, do ponto de vista biológico, ele não é considerado vivo, ok? É claro que se ele cair num ambiente que não é favorável a ele, ele pode sim ser destruído, tá bom? Eu costumo dizer que os vírus estão no limiar da vida. Aqui eu coloquei que eles representam a fronteira entre o químico e o biológico, os fatores químicos, né, do ambiente, e aqui os fatores biológicos, que incluem os organismos bióticos. Os vírus, do ponto de vista biológico, eles possuem três características que são de organismos vivos, que é a capacidade de replicação, ou seja, a capacidade de produzir, né, novos organismos com suas características, ter uma composição química. Então aqui, ó, ele também é constituído de moléculas orgânicas do tipo proteínas e ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos é o que vai compor o genoma viral, né, que são aí de dois tipos, DNA ou RNA. Na maioria dos vírus, a presença vai ser apenas de um ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Existe um grupo pequeno que pode ter aí os dois tipos. Se virem assim, olha, em alguma questão, algum texto, ADN é o mesmo de ácido desoxirribonucleico, tá bom? Então, vamos falar aí um pouquinho da necessidade dos vírus eles parasitarem uma célula, né? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios justamente por serem acelulares, para que essas proteínas possam ser produzidas, para que esses ácidos nucleicos possam ser replicados, eles precisam estar usando o metabolismo de uma célula, né? A maquinaria de uma célula. Então, aqui, olha, no caso das organelas celulares, o chamado ribossomo, que é responsável por síntese de proteína, uma vez a célula estando parasitada, esse ribossomo, ele vai sintetizar proteína viral. Então, olha como ele utiliza o metabolismo celular, tá? Por isso, parasita intracelular obrigatório. O vírus, né, formado então aqui, como eu coloquei, por proteína e ácidos nucleicos, ele pode ter diferentes formatos, tá? Tamanho, é da ordem do nanômetro, eles são muito pequenos, tá bom? Então aqui eu representei, né, com essas bolinhas azuis, as proteínas. Esse conjunto aqui de proteínas, eles formam o que nós chamamos de capsídeo. É como se fosse uma cápsula, né, protetora do genoma viral. Eu representei esse genoma viral aqui com uma única fita. Então, aqui eu tenho um material ou um genoma viral de fita simples. Se tiver dois, como alguns vírus têm uma dupla fita, então tá aqui uma fita dupla, tá bom? Não especifiquei DNA ou RNA, porque aqui é só para entender que essas proteínas, elas se unem formando um capsídeo para proteger o genoma viral. O conjunto do capsídeo mais o genoma viral forma o que nós chamamos de nucleocapsídeo. E capsômero é o conjunto aqui de capsídeos, ok? Quando a partícula viral está assim, sem estar infectando uma célula, ela é chamada, na verdade, de vírion. Então, o que nós encontramos na mão, o que nós encontramos no corrimão, o que nós encontramos em objetos aí
é vírion. A partir do momento que ele consegue entrar numa célula para parasitá-la, aí sim ele passa a ser chamado de vírus, ok? A virologia, que é a ciência que estuda o vírus, é uma ciência ampla, então não dá para ficar falando tudo numa aula de revisão, tudo bem? Se vocês tiverem interesse em forem ler, pode ser que apareça aqui, ó, a palavra prion. Prion, ele não é um vírion, logo ele não é um vírus, tá ok? Vírion é uma partícula viral constituída apenas por proteína, ele não tem um genoma, tá bom? Uma outra constituição de alguns tipos de vírus é o que nós chamamos de envelope viral. Então, aqui, ó, uma camada lipoproteica que envolve todo o capsídeo, tá bom? Essa constituição, né, de lipídios e proteínas vai favorecer aqui a higiene das mãos, né? Por que lavar as mãos com o sabonete? O álcool gel, ele é para momentos que você não tem como lavar a mão ali no momento, né? Então, ele vai ajudar aí nessa limpeza das mãos. Mas, aqui, ó, lembra o que é emulsificar moléculas de gordura? Lipídios são o quê? Óleos e gorduras, né? Então, pense nisso daqui. Como destruir esse envelope viral, fazendo que o vírus envelopado não possa agir no nosso organismo, né? Não possa adentrar aí uma célula para parasitá-la. Algumas dessas proteínas podem estar associadas a glicídios, formando então o que nós chamamos de glicoproteicos, né? Então, uma constituição lipoproteico. Essas partículas aqui, né, virais, elas podem atuar na infecção viral. A infecção viral ocorre em algumas etapas que eu listei aqui na lateral, ok? E existem vários tipos de infecção viral. Eu representei aqui duas para vocês. Então, vamos falar primeiro essa que acontece com as proteínas ligantes, né? Então, com o auxílio dessas proteínas. Todas as células possuem na sua membrana plasmática diferentes tipos de proteínas. Algumas dessas proteínas vai ter uma função receptora. Então, algumas substâncias só conseguem entrar na célula se houver aqui, ó, um encaixe entre substâncias ligantes e os receptores. É como se fosse uma chave abrindo aí uma fechadura, ok? Então, há uma especificidade, né? Os vírus são específicos a determinadas células por causa desses receptores. Então, há necessidade de haver um encaixe. O vírus HIV, ele só afeta o linfócito T, porque é o linfócito T que tem um receptor que permite a ligação às proteínas ligantes do vírus, tá ok? Uma outra forma de infecção viral de adsorção é pelo processo de fagocitose e pinocitose. Fagocitose, lembrem que é a expansão aqui, ó, citoplasmática que engloba partículas. Já a pinocitose é isso aqui, ó, um aprofundamento, uma invaginação da membrana plasmática que permite também englobamento aqui, né, de uma partícula, que no caso nós estamos falando de vírus. Uma vez englobado, as vesículas, né, de lisossomos vão se aderir a essa vesícula formada aqui e vão fazer a digestão inicial dessa partícula. Então, os lisossomos, responsáveis pela digestão celular, eles podem digerir tanto substâncias que vêm de fora da célula, como substâncias da própria célula. Então, o vírus aqui, ó, utilizando, né, processos que são favoráveis à célula, mas que também pode agir contra elas, porque vai favorecer o quê? Uma infecção viral. O lisossomo, ele vai digerir o capsídeo viral. Quer dizer, ele vai disponibilizar, ele vai deixar livre o material genético viral. Então, acontece a absorção e a penetração
e o desnudamento, que é aí a digestão desse capsídeo liberando o material genético, ok? A etapa seguinte é a síntese viral. Então, o material genético viral, uma vez dentro da célula, passa a comandar o ribossomo a produzir proteínas virais. Enquanto isso, seu material genético ele vai o quê? Se autoduplicando, que é uma característica dos ácidos nucleicos, se autoduplicar. Geralmente, vírus com material genético do tipo RNA tem todo esse processo no citoplasma da célula, tá bom? Então, assim, são RNAs que podem, né, pegar o formato de RNA mensageiro para comandar a síntese de proteínas pelo ribossomo. Geralmente, DNA, né, material genético viral do tipo DNA, entra no núcleo celular, ok? E de lá ele passa a controlar aí essa produção de proteínas, fazendo autoduplicação. Mas olha só, eu falei geralmente, tá bom? Tem vírus do tipo RNA que entram na célula, né? Igual ao HIV, que causa a AIDS. É um RNA viral e ele entra no núcleo celular para comandar a célula a seu favor. Bom, os ribossomos, eles produzem, né, essas proteínas virais que vão ser do tipo estrutural, ou seja, vai servir para montar novos capsídeos, ou pode ser não estrutural, que no caso do HIV, por exemplo, tem a enzima transcriptase reversa. Uma enzima é uma proteína, então quando for proteínas virais do tipo não estrutural, é porque ela vai atuar de uma outra forma aí para auxiliar o vírus, ok? E aí, né, ocorreu a infecção viral, o que pode acontecer? Pode haver uma replicação tão grande, né, uma formação de um número tão grande de vírus que a célula vai ficar tão túrgida, tão cheia, que vai se romper, né? A lyse é a ruptura celular e isso vai liberar de uma única vez muitos vírus, né? Acima de 10.000 vírus. Podendo ultrapassar esse valor assim num número bem grande, tá bom? E isso para nós é desfavorável, né? Porque imagina, um vírus entrou, se replicou, liberou muitos outros vírus que vão infectar novas células e assim a infecção viral vai se instalando. Esse tipo aqui de infecção viral, de reprodução viral, é chamado de ciclo lítico, tá? Causa a morte celular assim em pouquíssimo tempo, pode ser em torno de 30 minutos. Outra forma aqui de haver, né, a liberação de vírus é através do processo de exocitose, que é a excreção celular. É um processo natural da célula que o vírus também utiliza a seu favor. Então, o vírus aqui, ó, totalmente montado, né, ele se adere aqui à parte interna da membrana e quando ele é excretado, sai junto a ele parte de membrana plasmática. Pode ser também da membrana do retículo endoplasmático, complexo golgiense, tá? Das mitocôndrias, mas é uma membrana de constituição que? Lipoproteica. Pronto, está aí formado os vírus com envelope viral. Lembrando que o coronavírus, ele é desse tipo aqui, tá? Ele tem a constituição lipoproteica. Um outro modo de reprodução, né, um outro ciclo aí de reprodução viral é o que nós chamamos de ciclo lisogênico, tá? Reparem a diferença, né? Então, há o processo aí de adsorção, penetração, de desnudamento, né, de gestão aí do capsídeo, liberação do material genético viral. Só que esse material genético viral, ele vai ser incorporado ao genoma celular, ao material genético da célula. Então, ele pode ficar aqui dessa forma, como se estivesse inativo, por horas, semanas, dias, meses, né? Então, fica aqui.
E durante esse tempo, a célula segue o seu percurso natural, né? Ela vai continuar fazendo a sua função. E as nossas células, não todas, mas a sua maioria, ela tem o quê? Capacidade de fazer mitose, onde uma célula mãe geram células filhas idênticas a elas. Então, como existe material viral incorporado a esse material genético, as novas células formadas também vai ter o quê? Material genético viral. Então, quando chegar o momento desse vírus começar a fazer o ciclo lítico, não vai ser uma célula, né? Vão ser várias. Então, também é um problema. Pode ser que ele nunca se manifeste, né? Aí vai depender do organismo, vai depender do tipo viral, tá bom? Quando falamos em classificação dos vírus, nós vimos que ele não é um ser formado, né, um organismo formado por célula, então ele não entra em nenhum reino, tá? Então, não, para vírus não tem reino, não tem filo, não tem classe. Pode começar a aparecer a partir de ordem ou família. No caso do coronavírus, a classificação começa aqui, ó, na categoria ordem. Então, por exemplo, né, ele é da ordem Nidoviralis, da família Coronoviridae. Do gênero, existem 2 gêneros dessa família. Um gênero eu não citei aqui porque ele afeta principalmente os equinos, e aqui o coronavírus. E o que acontece, né? Coronavírus, ele pode ser de diferentes sorotipos, diferentes sorogrupos, ou seja, diferentes espécies. Então, tem espécies que vão afetar aves, tem espécies que vão afetar determinados mamíferos, e essa espécie aqui que afeta nós, seres humanos, né? Então, o gênero dele é coronavírus. Agora, a espécie, sorotipo ou sorogrupo é o Covid-19, tá bom? Esse Covid-19, ele tem uma afinidade pelas células que compõem o chamado trato respiratório. Então, o que ele vai infectar? Vai infectar essas células aqui, ok? E vai causar aí sintomas de um resfriado. Na verdade, esse Covid aqui 19, ele causa um resfriado. Então, pode ser que haja pessoas que, né, sejam aí infectados e não apresentem sintomas graves, né? Vão apresentar sintomas leves de um resfriado, que é uma coriza, uma febre baixa, né? Uma febre é necessária para ativar o sistema imunológico. Então, sintomas leves de um resfriado comum. Agora, pessoas que fazem parte, né, do grupo de risco ou que esteja com o seu sistema imunológico, né, baixo, não esteja assim tão ativo, isso pode levar ao desenvolvimento de uma forma grave, podendo ser uma pneumonia, né? Podendo ser aí algo que complique e possa aí favorecer, não posso nem falar isso, né? Que pode elevar o risco aí à morte, tá bom? Em 2003, um sorotipo aqui do gênero coronavírus, ele causou uma doença que ficou conhecida como SARS, que significa Síndrome do Sistema Respiratório Severa, que afetou aí também o trato respiratório e matou algumas pessoas aí, né, em algumas regiões do nosso planetinha, tá bom? Então, olha só, vou colocar lá, tá, o questionamento na Agenda Edu para vocês, espero que vocês respondam. E se houver alguma dúvida, pode me chamar que a gente conversa, tá bom? E eu estou aqui para ajudar vocês. Então é isso. Qualquer coisa pode falar, tá bom? Tchauzinho, até a próxima.